Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Marcos 14. O início do sofrimento de Jesus. O capítulo 14 de Marcos começa narrando a intenção das autoridades em matar Jesus. Destaca também a presença dele em Betânia, durante uma refeição na casa de Simão. Neste encontro, uma mulher unge a Jesus com um perfume caríssimo em sinal de amor, reverência e gratidão, algo que o Senhor elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre. Após, o relato é de que Judas Iscariotes se reúne com as autoridades para entregar Jesus, ele agora procura oportunidades para entregá-lo. Durante a sua última Páscoa, Jesus institui a Ceia do Senhor, um memorial em seu nome que é celebrado pela Igreja até os dias de hoje. O Senhor os deixa cada vez mais intrigados sobre sua morte cada um, vez após vez, diz que jamais permitiriam isso. Pedro reage de forma ainda mais eloquente, dizendo que jamais o deixaria, mesmo que todos o fizessem. Neste ponto, Jesus anuncia que ele negará 3 vezes antes que o galo cante 2. Jesus então vai ao Getsêmani para orar, para derramar a sua alma diante de seu Pai. Ele vai pedir que o prepare para o difícil momento do julgamento e da crucificação. Enquanto está no Getsêmani, Judas Iscariotes aparece com vários soldados para prendê-lo, fazendo isso na calada da noite, longe da multidão que poderia o impedir. Um julgamento ilegal é montado para condenar Jesus. Muitas acusações e testemunhas falsas foram reunidas contra o Senhor. Versículos 1 ao 36. Após 2 dias era a festa da Páscoa, e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia, e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E, estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários, e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse, deixai-a sozinha, por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles ouvindo isso, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E, no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos, aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o. E, onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto, ali fazei-nos os preparativos. E, os seus discípulos foram e entraram na cidade, e acharam como ele lhes tinha dito, e eles prepararam a Páscoa. E, ao anoitecer, ele chegou com os 12. E, quando estavam assentados e comendo, Jesus disse, na verdade eu vos digo que, um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes, é um dos 12, que molha comigo o pão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele,
mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, e abençoou, e o partiu, e deu-lhes, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: Ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo, que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: Ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito, e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 1. A trama da morte de Jesus. Após 2 dias aponta para o início da Páscoa judaica e da festa dos pães ázimos. Isso significa que o Sinédrio tramou a morte de Jesus em algum momento entre o pôr do sol da terça-feira e o pôr do sol da quarta-feira. Versículo 2. Os fariseus hesitam por causa da multidão. O Sinédrio hesitou em agir por causa da popularidade de Jesus entre as pessoas que afluíram para a cidade por ocasião da Páscoa. Versículo 3. A mulher da casa de Simão. Sobre Betânia, ver notas em Marcos 11 verso 1. Um vaso de alabastro era um vaso de perfume com gargalo comprido, considerado um item de luxo. Uma mulher, Maria de Betânia, João 12 versos 2 e 3, derramou um unguento de nardo puro muito precioso sobre a cabeça de Jesus. Versículos 4 e 5. O valor de um pecado. Alguns ali se indignaram com o desperdício do perfume caro. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador comum, Mateus 20 verso 2. Sendo assim, o valor do perfume, 300 denários, quase equivalia ao salário de 1 ano de trabalho. Versículo 6. Jesus repreende os discípulos. Jesus repreendeu os que criticavam a mulher. Aquilo que eles consideravam um desperdício era, na verdade, uma boa obra. Seu ato foi nobre porque ela o fez para o Filho de Deus, que é digno de grandes sacrifícios. Versículo 7. Nem sempre me tereis. Os seguidores de Cristo sempre poderiam ministrar aos pobres, mas nem sempre teriam a chance de servir a Jesus em pessoa. Sobre preocupação com os pobres, ver Deuteronômio 15 versos 1 e 11. Versículo 8. Jesus reconhece sacrifícios. A expressão, esta fez o que podia, é quase idêntica ao que Jesus disse sobre a oferta da viúva pobre, ver nota em Marcos 12 versos 42 ao 44. O que a viúva deu, quase não tinha valor monetário, esta mulher deu um presente caro, mas Jesus louva ambos da mesma maneira. Jesus interpretou o perfume como um óleo de unção provisório para seu sepultamento que estava próximo de ocorrer. Versículo 9. Todos saberão.
Jesus predisse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Compare com Marcos 13, verso 10. Quando isso acontecesse, esta ação da mulher seria contada em sua memória. Compare com Mateus 26, verso 13. O fato de você estar lendo este versículo cumpre esta promessa. Versículo 10. A escolha de Judas Iscariotes, o traidor. Marcos menciona Judas Iscariotes aqui, no relato da prisão de Jesus, versos 43 ao 45, e na lista dos 12, Marcos 3, verso 19. A expressão foi mostra claramente que a iniciativa da traição de Jesus foi de Judas, ele não foi recrutado pelas autoridades. Versículo 11. A promessa dos fariseus. Somente Mateus 26 verso 15, indicou quanto dinheiro Judas recebeu. A expressão, ocasião oportuna, lembra a expectativa do Sinédrio de prender Jesus na ausência da multidão, Lucas 22 verso 6, para não causar qualquer tumulto. Versículo 12. Os discípulos preparam a Páscoa. Jesus decidiu onde eles celebrariam a Páscoa, mas seus discípulos foram os responsáveis por prepará-la. Os preparativos incluíam comprar e preparar um cordeiro, ervas amargas, pão ázimo, vinho, frutas picadas, etc. Versículos 13 e 14. O homem do cântaro de água. Lucas 22 verso 8, identificou os dois discípulos como Pedro e João. E a cidade indica que eles estavam fora de Jerusalém, provavelmente em Betânia. Um homem levando um cântaro de água era algo incomum. Normalmente as mulheres é que carregavam água em jarros de barro, ao passo que os homens a carregavam em peles de animais. Encontrareis poderia significar que houve um encontro casual ou que o homem estava procurando por eles. Este homem aparentemente conhecia Jesus, visto que os discípulos identificaram Jesus de forma secreta, como o Mestre. Versículos 15 e 16. O grande quarto. O aposento, verso 14, era um grande quarto superior, provavelmente a câmara espaçosa do terraço de um homem rico. A sala estava pronta para acomodar um grupo grande. Verso 17. Uma noite com os 12. Ao anoitecer marcava o início de um novo dia, pela contagem judaica. De acordo com Êxodo 12 verso 8, a refeição da Páscoa tinha que ser comida à noite e terminada à meia-noite. Versículo 18. Um de vocês me trairá. Jesus já havia dito que seria traído, Marcos 9 verso 31, Marcos 10 verso 33. Agora ele acrescenta que o traidor seria um de seus discípulos. As palavras, um de vós, que come comigo, não identifica o traidor imediatamente, visto que todos os discípulos estavam comendo juntos. Versículo 19. Os discípulos se questionam. Ninguém tentou contradizer Jesus ou fazer acusações. Aparentemente, Judas estava acima de qualquer suspeita naquele momento. A declaração dos discípulos, sou eu, esperava uma resposta negativa e uma palavra que os tranquilizasse da parte de Jesus. Versículo 20. O traidor estava próximo. O fato do traidor estar comendo com Jesus significava que ele estava sentado ali perto. João 13 versos 23 ao 30. Versículo 21. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Sobre Filho do Homem, ver nota em Marcos 2 versos 8 ao 11. Anteriormente, Jesus tinha dito que a traição fora predita pela Escritura. Este versículo liga o plano de Deus, profetizado, conforme está escrito, às ações e responsabilidade humanas. Versículo 22. A ceia do Senhor. Marcos não especificou em que parte do andamento tradicional da refeição da Páscoa Jesus instituiu a ceia do Senhor. Isto é o meu corpo é uma metáfora. Versículo 23. O cálice da nova aliança. Todos beberam do mesmo cálice. Eucaristia deriva da palavra graças.
Versículo 24. O sangue de Cristo. A expressão, sangue do Novo Testamento, lembra a instituição do pacto mosaico no Monte Sinai, quando os israelitas foram aspergidos com sangue. Êxodo 24 versos 1 ao 8, Hebreus 9 versos 19 e 20, Hebreus 10 versos 28 ao 30. O sangue de Jesus estabeleceu um novo pacto. Por muitos é derramado. Recorda as palavras de Jesus em Marcos 10 verso 45 e as palavras de Isaías 53 versos 11 e 12, sobre o Messias morrer em favor de outros. Versículo 25. O reino de Deus virá. A fórmula solene de Jesus, na verdade eu vos digo, foca a atenção do grupo no futuro escatológico. Embora Jesus tivesse explicado sua morte e o significado dela, este não seria o seu fim. Viria um dia, compare com Marcos 13 verso 17, em que ele beberia com eles no reino de Deus. Compare com Marcos 15 versos 43 ao 46. Versículo 26. O hino de Aleluia. Tradicionalmente, a refeição da Páscoa terminava com as pessoas cantando um hino de Aleluia, Salmos 115 ao 118. Versículo 27. As ovelhas serão dispersas. Jesus disse aos discípulos: vos escandalizareis. A palavra grega skondolizei significa literalmente tropeçar. Está escrito, fundamenta a predição de Jesus na escritura do Antigo Testamento, especificamente em Zacarias 13 verso 7. Versículo 28. Jesus prediz sua ressurreição. Jesus aludiu à sua ressurreição e acrescentou que iria reunir seus discípulos mais uma vez na Galileia, para uma nova missão. Compare com Marcos 16 verso 7. Versículos 29 ao 31. Pedro é confrontado que negará sua fé. O impulsivo Pedro declarou ser inabalável, mas Jesus predisse infalivelmente que ele se curvaria diante da oposição. Versículo 32. O Getsemane. Getsemane significa prensa de oliva. Situado ao lado do Vale do Cedron, no declive oeste do Monte das Oliveiras, era o ponto de encontro costumeiro de Jesus e os discípulos. João 18 verso 2. Versículo 33. Pedro, Tiago e João e a aflição do Mestre. Pedro, Tiago e João era o círculo interno dos discípulos de Jesus. Marcos 5 verso 37, Marcos 13 verso 3. Todos garantiram estar prontos a morrer com ele. Marcos usou duas palavras raras para descrever as emoções de Jesus. Espantado só ocorre em Marcos, verso 33, 9 verso 15, 16 versos 5 e 6, e tem o sentido de muito assustado. A palavra, abatido, expressa inquietação extrema. E também ocorre em Filipenses 2 verso 26. Versículo 34. Vigiai. A expressão, até a morte, indica a profundidade da angústia de Jesus. Compare com Jonas 4 verso 9. Lucas 22 verso 44 acrescentou que seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Versículo 35. Jesus se prostra, totalmente angustiado. Prostrou-se, retrata Jesus desfalecendo sob o peso da missão. Compare com Lucas 22 verso 41. Aquela hora, se refere à morte de Jesus, estipulada por Deus. João 7 verso 30, João 8 verso 20, João 12 verso 23, João 17 verso 1. Se fosse possível, era um pedido para que Deus mudasse o plano. Versículo 36. O pedido de Jesus. Abba é pai em aramaico. As palavras de Jesus, todas as coisas te são possíveis, afirmaram o poder de Deus e lembraram seus ensinamentos. Este cálice indica sofrimento e morte. Compare com Marcos 10 versos 38 e 39, mas também o juízo de Deus sobre o pecado. Marcos 14 verso 24. Jeremias 25 versos 15 e 16, 2 Coríntios 5 verso 21.
1 Pedro 2 verso 24. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Recorda a oração modelo de Jesus, Mateus 6 verso 10. O que definia a vida de Jesus não era seu próprio desejo, mas a vontade do Pai. João 6 verso 38. Versículos 37 ao 72. E ele voltando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela terceira vez, e disse-lhes: Dormi ainda e descansais, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E, imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, é ele, prendei-o, e levai-o com segurança. E, chegando, aproximou-se dele imediatamente, e disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos, e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote, e cortou a sua orelha. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes, como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram, e fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote, e ele sentou-se com os servos, e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E, levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo nas nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza, e os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E, estando Pedro embaixo, no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele, e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou-o, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez.
E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Versículo 37. O sono dos discípulos. Ao falhar em manter-se acordado, Pedro foi destacado dos demais por causa de suas ousadas alegações naquela noite. Versos 29 ao 31. Uma hora pode ser uma expressão idiomática, e não literal. Versículo 38. Vigiai, mais uma vez. O reconhecimento de Jesus de que a carne é fraca, também pode estar se referindo a ele naquela noite, devido ao seu sofrimento. As fraquezas naturais humanas, fome, cansaço, etc., podem oferecer grande perigo espiritual. Versículos 39 e 40. Jesus volta a orar. Entorpecidos, os discípulos não souberam o que lhe responder. Isso lembra a experiência de Pedro no Monte da Transfiguração e o silêncio dos discípulos em Marcos 9, verso 34. Versículos 41 e 42. Seus discípulos dormem mais uma vez. Basta, era uma expressão de irritação e serviu para acordar os que estavam dormindo. Jesus orou para que, se possível, aquela hora fosse afastada. Verso 35. Mas Deus não concedeu este pedido. Levantai-vos, vamos-nos, era um chamado para encontrar a turba logo adiante, e não um encorajamento para fugir. Compare com João 14, verso 31. As palavras, eis, e é chegado, indicam que eles podiam ver as tochas da multidão que se aproximava. Versículo 43. Judas revela ser o traidor. Em cumprimento da predição de Jesus em Marcos 8, verso 31, a multidão vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, os 3 grupos do Sinédrio. Era um destacamento de prisão oficialmente autorizado. Versículo 44. O beijo. Sinal, se refere a um gesto combinado previamente. Neste caso, o sinal era um beijo, provavelmente na bochecha. Embora o beijo fosse uma saudação comum, Lucas 7 verso 45, Atos 20 verso 37, Romanos 16 verso 16, esta é a única vez que se registra um discípulo saudando Jesus desse modo. Compare com 2 Samuel 20 versos 9 e 10. Versículo 45. Judas entrega a Jesus. Mestre Rabi, significa meu grande homem. Era uma forma honrosa de se dirigir aos que ensinavam. Versículos 46 e 47. Jesus é preso. O ataque ao servo do sumo sacerdote é registrado nos 4 evangelhos, Lucas 22 versos 49 ao 51. João identifica o agressor como Pedro e o servo como Malco. Aparentemente, os discípulos de Jesus perguntaram se deviam defendê-lo com espadas, Lucas 22 verso 49, mas Pedro não esperou a resposta. Sobre os discípulos de Jesus portarem espadas, ver nota em Lucas 22 versos 35 ao 38. Jesus restaurou a orelha de Malco, Lucas 22 verso 51. Versículos 48 ao 50. Jesus os questiona e seus discípulos fogem. As escrituras é que precisam ser cumpridas e não a vontade deles, os discípulos. Todos o deixaram, se refere aos discípulos, que fugiram. Versículos 51 ao 52. João Marcos. O jovem não é identificado, mas muitos têm sugerido que era João Marcos, o autor deste evangelho. Marcos 14 versículos 53 ao 65, parte 2. Nenhum evangelho registra de forma abrangente os julgamentos de Jesus. Cada um enfatiza diferentes eventos e perspectivas.
Todavia, está claro que as autoridades políticas romanas e os líderes religiosos judeus estavam envolvidos na determinação da sentença de morte de Jesus. Versículo 53. Jesus é levado. Conduziram, se refere aos que prenderam o Senhor Jesus, versos 43 e 46. Mateus disse que o sumo sacerdote era Caifás, que serviu entre 18 e 36 depois de Cristo. O fato de que os três grupos estavam reunidos indica que este era um encontro do Sinédrio, versos 43 e 55. Versículo 54. Pedro segue escondido. Pedro seguiu o destacamento de prisão e por fim aquecia-se no palácio do sumo sacerdote. Versículos 55 e 56. O Sinédrio procura motivos. O Sinédrio inteiro, especialmente os principais sacerdotes, já haviam decidido executar Jesus, de modo que ficaram procurando provas para justificar seu plano. Muitas pessoas testemunhavam falsamente coisas que não concordavam sob interrogatório cruzado. O Antigo Testamento requeria a concordância de duas testemunhas em uma causa máxima, Números 35 verso 30, Deuteronômio 17 verso 6, Deuteronômio 19 verso 15. Versículos 57 e 58. Os falsos testemunhos. Alguns que testemunharam falsamente disseram ter tido uma experiência de primeira mão. Aparentemente, eles distorceram a observação de Jesus em Marcos 13 verso 2, em que é usada a mesma palavra para destruir. Versículo 59. Testemunhos sem fundamento. Somente Marcos tomou nota que nem assim o testemunho dos acusadores concordava. Os judeus levavam a sério ameaças contra o templo. Compare com Jeremias 26 versos 7 ao 24. Esta acusação foi dirigida a Jesus mais uma vez, quando estava pendurado na cruz, Marcos 15 verso 29. Versículo 60. Caifás. Frustrado com a incompetência da ação legal, Caifás levantou-se e ele mesmo interrogou Jesus. Versículos 61 e 62. Vereis o Filho do Homem. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus se esquivou do título de Cristo para evitar mau entendimento, mas aqui ele o abraçou. Lucas 22 verso 67, ecoa o nome de Deus, Êxodo 3 verso 14. Então, Jesus alternou para sua autodesignação favorita, Filho do Homem, que vem de Salmo 110 verso 2 e Daniel 7 verso 13. Estar assentado à direita era uma honra. Compare com Marcos 10 versos 37 e 40. Vindo nas nuvens do céu, frequentemente é entendido como uma referência à segunda vinda, mas vereis, leva muitos intérpretes a entender que Jesus estava se referindo à sua entronização nos céus após a ascensão. Versículo 63. A indignação de Caifás. Rasgar as próprias vestes simbolizava tristeza. Gênesis 37 verso 34, Josué 7 verso 6, 2 Samuel 1 versos 11 e 12, 2 Reis 2 verso 12, ou horror diante de uma blasfêmia, 2 Reis 18 verso 37, 19 verso 1. Segundo o sumo sacerdote, não havia necessidade de mais testemunhas, porque Jesus tinha se incriminado ao declarar ser o Cristo. Versículo 64. Jesus é acusado de blasfêmia. Culpado de morte, indica a morte por apedrejamento, por blasfêmia, Levíticos 24 versos 10 ao 16. Versículo 65. Jesus é agredido. Cuspir no rosto de alguém era o pior dos insultos. Números 12 verso 14, Deuteronômio 25 verso 9, Jó 30 versos 9 e 10. Jesus predisse que isso iria acontecer. Isaías descreveu este como um dos sofrimentos do servo do Senhor, Isaías 50 verso 6. Versículo 66. Pedro é reconhecido. Este versículo retoma o verso 54. A expressão, embaixo, no palácio,
indica que a audição de Jesus foi feita no salão acima do nível da entrada da casa do sumo sacerdote. Versículo 67. Pedro é acusado. Enquanto Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote, ver nota em verso 54, uma serva disse que o tinha visto com Jesus de Nazaré, um uso depreciativo, assim como o galileu. Versículo 68. Pedro nega Jesus uma primeira vez. Muitos manuscritos não incluem "e o galo cantou". Somente Marcos registrou Jesus predizendo que o galo cantaria 2 vezes, versos 29 e 31. Este é um ponto lógico para o primeiro canto, apesar de aparentemente ter escapado da atenção de Pedro. Versículo 69. Pedro é novamente reconhecido. A expressão "e a criada", vendo, outra vez parece implicar que a mesma serva confrontou Pedro de novo, mas Mateus disse que era uma pessoa diferente. Desta vez, os que ali estavam ficaram cientes da identidade de Pedro. Versículo 70. Pedro nega Jesus uma segunda vez. O tempo do verbo "negou" sugere que Pedro repetidamente negou conhecer Jesus. O sotaque de Pedro o identificou como galileu. Versículo 71. A jura de Pedro. As negações de Pedro aumentaram gradativamente. Amaldiçoar, no grego, gnotemotize, significa invocar a maldição de Deus sobre si, compare com Atos 23 verso 12. Jurar, se refere a fazer juramento em nome de Deus. A maldição e o juramento de Pedro endossaram sua forte negação: "Não conheço esse homem". Versículo 72. O cumprimento da palavra de Jesus e o choro de Pedro. Pela segunda vez, ver nota em Marcos 1 versos 9 ao 11, liga a terceira negação de Pedro ao cumprimento da profecia de Jesus. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 14. Vigilância na oração. No jardim do Getsêmani, Jesus instrui seus discípulos a vigiarem e orarem para não caírem em tentação. Isso nos ensina a importância da vigilância espiritual e da oração constante em nossa vida cristã, especialmente nos momentos de provação e tentação. A traição de Judas. A traição de Judas nos lembra da realidade da traição dentro da comunidade cristã. Isso nos alerta sobre a importância de estar vigilante contra a influência do pecado e da ganância em nossas próprias vidas, bem como em nossos relacionamentos com os outros. O sacrifício de Jesus. A instituição da ceia do Senhor durante a última ceia de Jesus com seus discípulos demonstra o sacrifício supremo de Jesus pela humanidade. Isso nos lembra do sacrifício expiatório de Cristo pelos nossos pecados e nos desafia a vivermos em gratidão e serviço ao Senhor. A negativa de Pedro. A negação de Pedro de conhecer Jesus nos lembra da fraqueza da carne e da necessidade da graça de Deus. Isso nos ensina sobre a importância da humildade, do arrependimento e da restauração em nossa jornada espiritual, mesmo quando falhamos. A submissão à vontade de Deus. A rendição de Jesus à vontade do Pai no Getsêmani, mesmo diante da perspectiva do sofrimento e da morte, nos ensina sobre a importância da submissão à vontade de Deus em nossas vidas. Isso nos desafia a confiarmos na soberania de Deus e a obedecermos aos seus planos, mesmo quando são difíceis de compreender. Conclusão. Concluindo, tem início a narrativa que apresenta a morte e os sofrimentos do nosso Senhor, com os quais todos nós devemos nos preocupar em familiarizar, não considerando a sua história apenas, mas o seu mistério também. Aqui vimos a trama dos sacerdotes contra Jesus, a unção sobre Jesus em uma ceia em Betânia, 2 dias antes da sua morte, um acordo de Judas com os sacerdotes para traí-lo, a refeição de Páscoa com os discípulos, a instituição da ceia do Senhor, e o seu sermão aos seus discípulos. Depois dela, vem a agonia no jardim, a traição de Judas e sua prisão. A acusação contra Jesus diante do sumo sacerdote, a sua condenação, e as indignidades cometidas contra ele e a negação de Pedro.
A maior parte dessas passagens nós já vimos antes, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.